Olá, como estão todos? Estamos regressando à gravação, dos nossos vídeos para ministrarmos a palavra de Deus, e destaco que o mais importante é que Deus fale ao seu coração, fale ao nosso coração, certo? E para isso temos meditado na palavra, temos buscado o Senhor, e junto com outros homens, com outras mulheres de Deus, vamos semeando a sua palavra para que pessoas tenham um encontro real com Cristo. E nesse retorno às nossas gravações pelo canal É de Fé, eu quero tratar sobre mundo, sobre o ódio que o mundo nutre contra aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade, aquele que se entregou e faz a vontade de Deus em primeiro lugar. Nós vivemos num país que é dito laico, certo? Porém, o que nós temos visto nos últimos tempos, e isso vem se agravando cada vez mais, é uma perseguição contra tudo que é pregado em favor da verdade, em favor da palavra de Deus. Acho que nunca se viu tantos homens e tantas mulheres se levantando no nosso país para apedrejarem, para maldizerem, para combaterem a palavra de Deus. Todos os dias se manifesta, aparece alguém numa mídia, na televisão, na internet, criticando, tacando pedras, incentivando que outras pessoas deixem o Evangelho, ou que não creiam no Evangelho, não creiam em Cristo. Nunca se viu tanto filho de crente vivendo uma vida dissoluta, uma vida de erro. Nunca se viu tantas pessoas que até estão dentro das denominações evangélicas vivendo uma vida extremamente distante do Senhor, batendo seu ponto como religiosos, mas não vivendo a essência da sua palavra. Isso se dá porque muitos têm medo de viverem a verdade, muitos têm medo de propagarem a verdade e serem mal vistos dentro da sociedade, e serem mal vistos no círculo de amigos, serem mal vistos onde quer que estejam. Mas aqui em João 15, versículo 18, Jesus fala o seguinte, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, né? Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E é interessante notar que nos dias de hoje, muitas pessoas estão dizendo que propagam o Evangelho, dizendo que são cristãs, dizendo que estão frequentando o culto das suas igrejas, mas o testemunho não é de alguém que viva para Cristo. Então, esse medo que há hoje é impeditivo para a propagação do Evangelho genuíno, para a propagação do Evangelho da salvação, para o Evangelho que traz arrependimento em atitudes. Hoje, não se prega mais quase sobre arrependimento, sobre mudança, sobre virada de vida, sobre mudança de atitudes. Por vezes nós vemos festas de pessoas que são de famílias cristãs ou ditas cristãs ou evangélicas, como queira dizer, como queira entender, mas o que acontece lá não propaga o Evangelho, não difunde a palavra da salvação, muito pelo contrário. Somente denigre a palavra da salvação. E isso acontece porque há um medo dessas pessoas de perderem o que conquistaram nesse mundo, nesse século. Se esquecem que existe um porvir, se esquecem que existe uma eternidade. E quando nós estamos presos às coisas desse século, nós não vivemos com o anseio pela eternidade. Há uma passagem muito interessante no livro de Atos, Atos 16, quando Paulo e Silas estavam em Filipos, e ali eles pregavam o Evangelho, eles ministravam a palavra, usados pelo Espírito Santo, e de repente uma menina adivinhadora, uma menina com espírito de adivinhação, saía sempre ao encontro deles, dizendo que esses homens pregam a salvação, esses homens são homens de Deus e pregam a salvação. E embora ela dissesse isso, que esses homens pregam a salvação, que são homens de Deus, ela não tinha o Espírito Santo, ela não tinha uma revelação espiritual vinda de Deus, mas ela tinha um espírito de adivinhação. E ela dava lucro para muitos homens, dava lucro para muitas pessoas, dava lucro para os seus senhores. E Paulo ficou indignado com aquela situação, e Paulo, como homem de Deus, Paulo, como homem fiel ao Senhor, tomou a sua posição e fez com que aquele demônio, aquele espírito maligno saísse dela. Isso trouxe consequências gravíssimas para Paulo e Silas na esfera humana, na esfera terrena. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram maltratados. Porém,
eles fizeram isso para a glória e honra do Senhor. E mesmo passando por essa humilhação na prisão, eles cantavam e glorificavam a Deus. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por causa do nome do Senhor. Houve um momento também em que Nicodemos, ele ansioso por conhecer qual era a verdade, quem era a verdade, teve um papo chamado Papo Cabeça com Cristo, e Cristo lhe falou sobre o amor de Deus, sobre o plano da salvação, sobre como funcionava tudo isso. E existe uma passagem maravilhosa na palavra de Deus que está em João 3, 19 ao 36, em que Jesus fala que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz, e ele não veio para a luz para que os seus atos não sejam reprovados. Hoje o que nós vemos é que há crentes que também não veem a luz como deveriam vir, para que seus atos não sejam reprovados, as suas atitudes não sejam reprovadas. E a minha pergunta nesse dia é: de que lado você está pendendo? Você que ainda não encontrou o Senhor Jesus como Salvador, você crê nas mentiras que esse mundo tem oferecido e que não há uma eternidade, que sua vida acaba aqui, ou que você vai reencarnar, ou que uma outra coisa vai acontecer, ou você crê que aquele que recebe Jesus como único suficiente Salvador vai te levar para a vida eterna? E você que já conhece a Cristo, já ouviu falar de Jesus, está frequentando a igreja, as suas obras, elas podem ser iluminadas, podem receber luz da presença de Deus? Ou você acha que se elas receberem luz, serão manifestos os seus pecados e pecados que você não quer deixar? Ou ainda que não sejam pecados efetivamente, mas sejam atitudes que agradam sim ao mundo, mas não a Deus, que agradam a você, a sua pessoa, e não a Deus. Eu quero que você reflita nisso, eu quero que você pense nisso, porque os dias são maus, porque os dias são péssimos. O maligno está se levantando com força contra tudo que é a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionarmos, entrarmos nesse campo, levando a palavra da salvação a todos. Que Deus abençoe a sua vida. Retornaremos outro dia com mais uma mensagem. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, participe conosco, incentive esse trabalho, que é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e não para a honra e glória de homem nenhum. Deus te abençoe.